A pós-produção nada mais é do que a próxima etapa. É onde a gente também tem que entender o objetivo do projeto para saber o que a gente vai trabalhar. Se é apenas mixagem, se é apenas uma edição de som, sonoplastia. Então a gente tem que entender todo o produto, né, do que ele está querendo dizer, para a gente também saber o que a gente precisa fazer. Eu faço meio que todas as etapas, eu acabo precisando ter uma organização muito afinada para eu também não perder na quantidade de arquivos nem na responsabilidade. Eu não sei se vocês falaram em outras matérias, mas o logger, quem descarrega os arquivos no set e faz essa organização, essa gestão. Como minhas ilhas são fixas, eu acabo fazendo a gestão de dados só quando eu chego. Então por isso que eu me preocupo muito se esse material está sendo bem registrado e se eu tenho energia suficiente para manter tudo funcionando. Então os cartões têm a velocidade adequada, o tamanho ideal, é garantir que a missão vai chegar em casa. Tenho aqui, ó, a pasta da aula 1. Então eu separo os áudios que eu usei. Aqui é o áudio pronto, ó, depois que eu fiz o tratamento de pós-produção. Imagens extras. Foi o print que eu usei do celular. O ao vivo, eu gravei as nossas aulas para eu saber se eu teria alguma resposta, algo que eu poderia acrescentar nas aulas. Para mix, aqui é quando eu termino de fazer a edição do projeto e envio o arquivo para tratamento de áudio ou mixagem. Eu, como trabalho com Adobe Premiere e faço a mixagem no Pro Tools, eu exporto em OMF, que é uma forma que ele encapsula o áudio. Ele pega a linha de áudio do editor de vídeo e entrega para mim. Ela vai certinho como está para a pessoa, com os volumes que ele alterou, com o panorama que ele alterou. No entanto, ela retira os efeitos. Então, se a pessoa colocou algum efeito que pode, sei lá, prejudicar meu trabalho ou meu processo, ele remove, que eu peço para enviar com os arquivos originais. Aqui é o projeto, onde eu salvo o projeto da aula. Renderização é a aula final, para a pasta que eu entrego o material. Vídeos são os vídeos que foram descarregados. E os vídeos de exemplo, que eu usei como imagem de cobertura. Bom, essa é a maneira que eu costumo organizar. Faço a montagem. Aí, o que seria a montagem? Sincronizo áudio e vídeo, faço a decupagem, que aí eu separo os materiais que eu não quero, faço a edição, que aí eu busco os arquivos de cobertura e tudo mais que eu já separei, que são os vídeos, insert, e videografismo são normalmente as animações, né? O texto que aparece embaixo, o nome, mídias sociais e por aí. Então o projeto ele é mais ou menos assim. Essas linhas aqui são de decupagem. Aqui é o único áudio de câmera que sobrou, que foi daquele exemplo que eu dei de diferença do boom, né, do shotgun para o lapela. Isso aqui é o videografismo, ó. Que aí é feito antes, imagem de cobertura e as imagens extras. E o áudio azul aqui, ó, é o áudio de câmera que eu sincronizo assim, ó. Aqui já está sincronizado, mas você seleciona o áudio do vídeo com o áudio do gravador e sincroniza. Então eu faço esse sync, faço a decupagem e aí você vai para o primeiro export, que aí é o OMF, do jeito que eu envio para o Pro Tools. Nada mais é do que essa opção. Aí, ó, sample rate e bit por sample. 16 ou 24, 48 ou 96 é o que eu comentei. O vídeo ele trabalha em par. Não que o 44.1 não seja, mas que é inteiro, né? Os números são inteiros aqui. Então, provavelmente tem a ver com a velocidade do vídeo, tem a ver com alguma configuração para não dar esse conflito, não dar nenhum tipo de conflito extra. Manda em 48, porque eu gravei em 48, se exportar em 96 não quer dizer que você vai adicionar
alguma qualidade ou alguma coisa. Vai no padrão 24. Aqui você pode separar o áudio ou encapsular o áudio. Eu deixo sempre aqui, porque se eu deixar em separado, o editor de áudio vai ter que ter os arquivos lá com os nomes bonitinho. E para o programa, para o Premiere, separar e te entregar do jeito adequado, só se ele der mais do que 2 GB. Então eu já deixo sempre nesse aqui, que ele faz tudo automático. Aqui, como é um produto meu, essa opção eu seleciono de cortar até 30 frames. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um corte aqui. Se lá na edição de áudio eu precisar puxar para cá ou puxar para lá, aumentar, né, fazer isso aqui, ó, eu vou ter até 30 frames. Então, assim, eu coloco uma margem suficiente para eu trabalhar o que a gente chama de crossfade, que é para evitar alguns ruídos no corte da fala, quando passa de um corte para o outro. E quando é uma produção menor, que eu sei que eu gostaria de ter mais acesso ao material, eu mando para copiar os arquivos por completo. Então, escolho, ok, boto o nome, salvo e ele me entrega. Esse é o caminho todo que o áudio percorre até chegar na pós-produção de som. Aí no caso aqui, eu não tenho projetos no Premiere que eu fiz a mixagem ou essa pós-produção, mas as etapas podem ser algumas dessas daqui. Por exemplo, ambiência e background, como o próprio nome já diz, é o ambiente que você está. Eu gosto de chamar de paisagem sonora. É onde você se identifica sonoramente, né? Onde você está. Você sabe se é um filme de terror, você sabe se é um filme de ação, se é um restaurante, se é um café. Então todo ambiente que você entra, ele tem sons que o caracterizam. Então isso funciona muito bem para a gente fazer uma pós-produção, que você recebe, às vezes, uma animação e não tem nada além do vídeo. Então, primeiro a pergunta que eu faço, qual que é o lugar que essa pessoa está? Qual que é o lugar que a personagem está? E assim você vai caracterizando. Não tem uma regra absoluta do processo que você começa, mas eu começo tendo um ambiente, eu começo percebendo. Efeitos sonoros. Esses efeitos sonoros, ele está junto com o Foley também, mas vamos separar um pouquinho, porque às vezes o efeito sonoro ele pode ser confundido com o Foley, mas eles são normalmente uma pistola laser. Não existe, é um efeito sonoro. Você vai criar esse efeito a partir de algum som, uma síntese de som. Então você cria esse efeito sonoro. E o Foley, inicialmente eu conheci ligado a reações já existentes. Então assim, o cara tem um passo, né? Faz uma andada, procura um maço de cigarro. Então esses barulhos para mim chegaram primeiro como uma informação de Foley, que também não deixa de ser um efeito sonoro, né? Você está reconstruindo um efeito sonoro. Acender o cigarro, o barulho do isqueiro com o queimar do cigarro é um Foley, mas também não deixa de ser um efeito sonoro. Então, quando você assiste uma ficção, por exemplo, o Avatar, você percebe diversos efeitos sonoros e diversos Foleys acontecendo. Existem artistas de Foley que você pode achar em qualquer vídeo de YouTube que eles trabalham reconstruindo sons assim, de animação, como a Era do Gelo. Essa quarta etapa aqui, que são os ADRs, eles são os diálogos ou dublagens. Então, assim, você pode ter acesso a essa etapa ou não. O áudio pode ser captado com um som direto e assim ser usado na pós-produção. Então, é capaz de você não precisar substituir nenhum diálogo. Mas existem profissionais de dublagem, narrações, locuções, e isso se enquadra nesse tópico da pós-produção. Então, normalmente isso é feito depois, é feito já com uma imagem já editada, com ela montada, e por aí. Música ou soundtrack é a nossa trilha sonora. Então, é um procedimento que pode ser feito durante a pós-produção, né? Se é um profissional que faz todo esse processo, ou do mesmo jeito que ele vem para o editor, para o mixer, fazer as edições de voz, a edição de Foley, vai para outro profissional fazer a trilha. Então, eu acho que nem tem um mixer, né? Vem para edição de som e vai para a composição de trilha. Depois junta e um profissional mixa todo esse trabalho de som. Processamento de áudio. Eu exportei
em OMF para eu fazer uma mixagem de forma que eu passasse filtros na minha voz, filtros de frequência que removessem algum excesso de ruído, algum excesso de sibilância, e adicionei compressão, que serve para a gente aumentar a inteligibilidade. Às vezes a gente tem uma sílaba ou outra que a gente não fala de forma correta. Eu mesmo sou muito ansioso, às vezes atropelo alguma palavra. Então eu uso a compressão para deixar a minha fala mais uniforme em volume. Então, e também serve para a gente não ficar trabalhando muito com o nosso volume manual, né? Subindo e descendo, para vocês me entenderem. E isso é parte do processo de mixagem. Assim como você faz com instrumentos musicais, né? A gente fala que a gente comprime o bumbo, né? Para poder chegar mais pancada. É a mesma coisa com a voz. Você organiza as frequências, organiza o som de forma que você vai entregar um produto que possa ser entendido, né? Escutado e compreendido. Aí tem o Export 2. A gente faz todo esse processo, faz tudo isso aqui. Eu estou mostrando o meu processo, né? Eu conheço isso aqui trabalhando numa TV que era toda setorizada, que tinham profissionais para cada etapa. E conhecendo esse processo foi fácil eu me organizar. Então eu peguei a organização de uma empresa e apliquei ela no meu workflow, né? Na minha forma de trabalhar. Eu vou contabilizando os exports para eu entender aonde que eu estou na etapa, o que eu posso fazer, o que eu posso alterar. E se eu precisar voltar, como que eu volto de maneira que eu não vou perder tanto tempo. Então o Export 2 é o bounce. No universo do áudio, ele é chamado de bounce e não render, como é no vídeo. Eu tenho o projeto, né, de som. Ele tem várias tracks, várias camadas de áudio. Aí o que eu faço? Por exemplo, eu tenho 50 camadas de áudio, tá lá assim, que eu organizei. Para eu retirá-las do programa, eu coloco todas elas indo para um sinal só. São 2 sinais. Um sinal só que eu digo é um canal só, mas com 2 sinais, em estéreo, porque, né, fone de ouvido, todo mundo recebe normalmente em 2 sinais. E faço uma gravação de todo esse processo nessa única track. Aí eu entrego esse export para o editor, ele só vai e coloca no vídeo, anula o som dele. Aí nesse Export 2, né, depois que faz esse procedimento, tem gente que chama de print, tem gente que chama de mixdown, tem nome para tudo. Entrega para o editor apenas essa track aqui, ó. Tá vendo que ela é sólida do início ao fim, ó? Ela é tudo isso daqui organizado sonoramente. Então o editor de vídeo adiciona aqui no final, muta as tracks que não vão ser necessárias mais, né? Que se tiver uma soma, seu áudio vai rachar e por aí. Então pode mutar ou selecionar tudo e desativar aqui, ó. Agora aqui, porque já tem uma confusão. Algumas estão ativadas, outras não. Então eu achei mais fácil mutar. E aqui a gente tem a masterização. No meu caso, dessa aula aqui, por exemplo, eu já fiz a mixagem e ao fazer esse export para o Bounce, eu já masterizei, que é o procedimento de onde essa aula vai soar, como eu quero que vocês escutem. Então eu organizo o final, né, o som final, de forma que possa tocar bem, tanto no computador, quanto no fone de ouvido, ou no celular. Se eu for assistir só no celular, assim, porque você ganha volume, né? Uma das etapas é ganhar volume, é chegar no nível comercial e por faixa de frequência, né? Pelo espectro de frequência, entregar de uma maneira que meu som não esteja nasalado, não esteja com alguma frequência que cause fadiga auditiva, grave em excesso, algum grave sobrando que atrapalhe a informação ser compreendida e só. Esse processo de masterização ou finalização de som acontece tanto em música quanto no cinema. Como que você vai entregar, até mesmo naquela questão da margem dinâmica, do tiro com a porta e por aí. Quando eu exporto essa terceira etapa e me entrego o arquivo de áudio, a minha última etapa, que eu descanso a cabeça e falo, nossa, agora eu estou acabando o produto. Eu faço a correção de cor e faço o render final
que aí seria essa aula pronta.